Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço e você está no canal Análise Bíblica. Este canal ele é exclusivo para estudo bíblico, minucioso. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 e parte do capítulo 3. Então nós já temos uma playlist do capítulo 1 com alguns vídeos, uma playlist do capítulo 2 com mais alguns vídeos e já estudamos o capítulo 3 até o versículo de número 10. Hoje nós vamos iniciar o versículo de número 11, que diz o seguinte. Vamos iniciar então no versículo de número 11, que diz o seguinte: segundo o seu eterno poder, segundo o seu eterno propósito, que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 10, ele termina falando sobre a multiforme sabedoria de Deus sendo anunciada pela igreja, sendo conhecida dos principados e das potestades nos ares, nos céus. E o versículo 11 fala do eterno propósito que Deus fez em Cristo Jesus. Este propósito, este versículo na Almeida, na Nova Versão Internacional, ele fica da seguinte forma: de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Jesus Cristo, ele realizou o plano que Deus arquitetou na eternidade. Se nós olharmos na própria carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 1, nós lemos no versículo 4 que ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Então, o plano de salvação, plano de redenção, ele já foi arquitetado na eternidade. Nós já falamos em vídeos anteriores que Deus não foi pego de surpresa. Então, Deus já sabia da queda do homem e já arquitetou, já planejou um plano para a salvação do pecador. Se nós lermos na Epístola de Pedro, na primeira Epístola de Pedro, no capítulo de número 1, versículo 18 em diante, a Bíblia diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, no qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Então nós vemos aqui que o cordeiro imaculado, ele já foi conhecido antes da fundação do mundo. Então, isso nós podemos constatar também em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, que diz: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Cristo, como Cordeiro imaculado de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Morto no sentido de que já havia um plano de Deus antes da fundação do mundo para a salvação da humanidade. Então, Cristo, na eternidade, ele já morreu, mostrando que havia um eterno plano. E esse plano foi se desenvolvendo ao longo dos séculos e chegou à plenitude dos tempos, segundo Paulo escreve aos Gálatas,
Cristo veio em carne e morreu em nosso lugar, em nosso favor, como um sacrifício por nossos pecados. Então, voltando para Efésios capítulo 3, nós vemos então que o versículo 11 fala de um eterno propósito de salvação para a humanidade. É lógico que nesse propósito, nesse plano, há um desdobramento, né? Nós já falamos sobre a predestinação, sobre a eleição. Então, neste plano há um desdobramento. Então, aquele que há de ser salvo, que há de crer, vai fazer parte deste plano, né? Receber a salvação em Cristo Jesus e vai viver com Cristo para toda a eternidade. Agora, o versículo de número 12 diz o seguinte, né? No qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, através de Cristo, nós temos acesso a Deus. O propósito de Deus para a salvação da humanidade era que o homem, separado de Deus pelo pecado, fosse agora reconciliado com Deus através do sacrifício de Cristo, através do poder do Evangelho, né, da morte de Cristo, o homem se reconciliasse com Deus. Então, o homem que estava separado de Deus, agora ele tem a chance, a capacidade de, em Cristo, ter acesso ao Pai. Nós lemos o famoso texto de João, capítulo 14, né? Evangelho de João, capítulo 14, que João 14, 6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, todos aqueles que querem chegar ao Pai precisam passar por Jesus Cristo primeiro, porque Ele abriu o caminho. Nós podemos ver esta abertura do caminho até a Deus na carta aos Hebreus, no capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo 19 em diante, a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui nós vemos que no Antigo Testamento, o escritor aos Hebreus, né, nós não sabemos quem foi o escritor aos Hebreus, mas tudo indica que foi um bom judeu, conhecedor da liturgia do judaísmo, dos sacrifícios, do tabernáculo, né, no deserto, do templo de Salomão, da liturgia do culto judaico. Ele vai fazer uma analogia, né, do caminho do sacerdote até o santuário, com o sangue do animal, né, com a oferenda pelo pecado. E ele diz: agora Jesus nos abriu um novo caminho, né, um vivo e novo caminho, através da sua carne. Por isso Isaías diz no capítulo 53 que ele foi moído por nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então agora nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Então todos aqueles que aceitam a Cristo pela fé têm acesso a Deus através do sacrifício do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. O versículo 14, nós vamos... Paulo agora ele vai falar novamente sobre a oração, né, que ele fazia pelos Efésios,
Nós vamos ler o versículo 14 até o 16, que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito no homem interior. Então aqui a preocupação de Paulo, né? A preocupação de Paulo, a oração de Paulo era que Deus fortalecesse o íntimo, o ser interior de cada irmão e de cada irmã na igreja em Éfeso. Então ele ora: eu oro para que Deus vos conceda o poder, o fortalecimento através do poder do Espírito no vosso homem interior. Paulo, lá no capítulo 6, no último capítulo da epístola, né, no versículo 10, ele diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então aqui Paulo, ele está orando para que os efésios fossem fortalecidos, né? Nós podemos fazer uma ligação com o versículo 13, né? Já estávamos esquecendo o versículo 13, através desta oração, uma ligação desta oração de Paulo com o versículo 13. Paulo diz: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então Paulo, quando ele escreve, nós já falamos isso em vídeos anteriores, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele está preso, né? Nós podemos ver isso lá no versículo 1 do capítulo 3, né? Eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Nós podemos ver isso também lá no capítulo 6, versículo de número 20, né? Nós já falamos em outros vídeos anteriores sobre as prisões de Paulo, as cartas da prisão, e a carta aos Efésios é uma dessas cartas. No versículo 20 do capítulo 6, ele fala: porque eu sou embaixador em cadeias. Então, Paulo, ele exorta a igreja em Éfeso, dizendo: não desanimem, né? Porque eu estou preso. Porque alguém poderia pensar assim: mas Paulo, um homem de Deus, né, que pregou o evangelho, que fez o bem, agora está preso. Por que ele está preso, né? Por que às vezes um novo convertido que ainda não entendeu, né, o plano de Deus para a sua igreja, e nesse plano de Deus para a sua igreja está incluído o sofrimento. Nós temos na Bíblia vários textos, né, que falam que o cristão, ele passa por dificuldades, né? Ao contrário da doutrina da prosperidade, que tudo tem que ir bem, o crente tem que ser rico, né? O crente pode ser rico, se Deus quiser abençoar o crente para ele ser rico, ele pode. Porém, não há uma regra, né? O cristão, o próprio Jesus disse, João 16:33, né? No mundo tereis aflições. Paulo escreve a Timóteo e diz: aqueles que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Em Atos, Lucas escreve: importa que com muitas tribulações entremos no reino dos céus, reino de Deus. Então, Paulo está preocupado, está dizendo: não desanimem por causa da minha prisão. E aí, no versículo 14 até o 16, ele faz esta oração para que Deus fortaleça os efésios, os irmãos em Éfeso, para que eles não desanimem pela prisão de Paulo. Então, eu oro para que Deus, que vocês sejam corroborados, fortalecidos pelo Espírito no vosso homem interior. O comentário da Bíblia de Estudo Pentecostal, na página 1818, diz o seguinte sobre esse homem interior: e
ter nosso homem interior fortalecido com poder pelo Espírito, é ter nossos sentimentos, pensamentos e propósitos colocados cada vez mais sob a influência e orientação, de tal maneira que o Espírito possa manifestar seu poder através de nós em medida cada vez maior. Então, ter esse fortalecimento no Espírito Santo é ter a influência do Espírito Santo em nossos sentimentos, nossos pensamentos, em nossos propósitos, né? Para que nós possamos continuar a caminhada cristã, que não é nada fácil, né? Ser um cristão genuíno não é nada fácil. Então, por isso Paulo ora buscando este fortalecimento para a igreja em Éfeso. Paulo era um verdadeiro pastor, né? Um verdadeiro pastor preocupado com as suas ovelhas. E agora o versículo 17, 18 e 19 diz o seguinte: para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então aqui o desejo de Paulo era que os efésios tivessem a presença de Cristo viva no coração deles, né? E aqui eu faço uma observação, né? Quantos crentes já não têm mais essa presença viva de Jesus no coração deles? Então, Paulo diz, eu oro para que Cristo habite pela fé no vosso coração. Então Paulo ele ora buscando a Deus algumas coisas em favor dos efésios, né? A primeira era que Cristo habitasse no coração deles. Também Paulo ora para que eles fossem fundamentados e arraigados em amor. Amor a Deus, amor a Cristo, amor ao Espírito Santo, amor ao próximo. Então, o distintivo do cristão é o amor. Jesus disse, né? Vocês vão ser conhecidos como os meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Vocês vão ser conhecidos como meus discípulos se vocês amarem uns aos outros, né? E ele ora, eu quero que vocês conheçam o amor de Cristo, experimentem o amor de Cristo que excede todo o entendimento, né? E quando nós vamos estudar o amor de Deus, o amor de Cristo, é essa conclusão que nós chegamos, que ele excede todo o entendimento. Como nós vamos entender uma pessoa morrer por alguém que não merece? Entregar a sua própria vida por alguém que não merece. E ainda vamos mais a fundo, né? Jesus como Deus, a segunda pessoa da Trindade, encarnando-se, vivendo entre nós, abrindo mão de alguns dos seus atributos, da sua glória no céu, descer até a terra, morrer em favor de pecadores. Quando você lê nos evangelhos, quando Cristo está na cruz, já tinha sido chicoteado com a coroa de espinho na cabeça, já pregado na cruz, ele olha para aquelas pessoas e ora ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, esse amor, ele excede todo o entendimento. A nossa mente humana não consegue entender como que Deus pode amar o homem desta forma. Então, Paulo diz: eu quero que vocês conheçam o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, né? E também que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, que vocês recebam tudo aquilo que Deus tem para vocês.
Agora, para encerrar, vamos pegar aqui o último bloco de versículos, o versículo 20 e 21, né? Que diz assim, Paulo ele termina aqui com uma expressão de exaltação a Deus, né? Então ele termina o capítulo 3 com uma exaltação a Deus. Paulo diz, ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, Deus, você que está vendo este vídeo, receba esta palavra. Deus, ele é capaz de fazer muito mais daquilo que você pede ou pensa. Nós sabemos que muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Por isso nós precisamos de uma intervenção do Espírito Santo para orar com gemidos inexprimíveis, para que nós oremos da forma certa. Mas Deus, ele é capaz de fazer muito mais abundante, muito mais daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. E aí o versículo 21 ele termina com uma expressão de louvor. Ele diz, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então aqui Paulo termina com uma expressão de louvor. E o conselho para nós aqui é sempre ter em nossos lábios uma expressão de louvor, uma expressão de glória a Deus, de aleluia, de agradecimento, porque Deus merece todo o nosso louvor. Então nós terminamos o capítulo de número 3, ok? Nós já estudamos 3 capítulos. Você vai encontrar aí uma playlist para cada capítulo. Se você quiser assistir, né, é só acessar lá, assistir os outros vídeos. Se você não é inscrito no canal e desejar inscrever-se, vai me ajudar bastante, deixar o seu like aí, né, que isso fortalece o canal. E eu te agradeço por estar comigo até este momento, que esta palavra, esta análise, né, estudamos aí o capítulo 3, do versículo 11 até o versículo 21. Espero que este estudo bíblico seja de bênção, né, para a tua vida. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima.